Você já percebeu que se os primeiros segundos de um vídeo não forem impactantes o bastante, você já pula pro próximo? Quando a gente vai assistindo os vídeos, né, vai liberando essa dopamina pra gente e vai fazendo com que a gente quer consumir mais e mais. Você já percebeu que agora você assiste vídeos de 1 minuto e já quer pular para o próximo? Meio que estando em um scroll infinito? Porque a gente vai treinando, podemos dizer assim, a nossa dopamina, que quanto mais a gente libera essa dopamina, né, no nosso corpo, mais a gente se acostuma com essa quantidade. Fala, publicitário! Tudo bem com vocês? Eu sou o Xuska. E eu sou a Marique. Sejam bem-vindos ao PropagaCast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre scroll infinito, né, Xus? Sim, exatamente. É o segundo episódio da nossa temporada, né? Entre cliques e crises. É isso aí, gente. E vocês já perceberam que, assim, esse episódio vai falar explicitamente sobre quando a gente tá rolando o feed. E aí, você não para de rolar nunca. Sabe aqueles videozinhos curtos que vão rodando e você não vê o tempo passar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E como isso tem impactado a sociedade? Porque antigamente a gente assistia vídeos de 1 hora no YouTube e, ó, não tava nem aí. Agora, 1 minuto gera uma mega ansiedade. E principalmente que quando a gente começa a assistir um vídeo curto, algo do tipo, a gente não quer mais parar de assistir. A gente fica, na nossa cabeça, a gente acha que, vou ficar só umas meia horinha. Mas a gente acaba ficando horas e horas e horas. E também que a cada vídeo a gente sempre quer passar para o próximo vídeo, né? Exato. E isso gera um scroll infinito, que é literalmente o nosso nome. É. E pra isso, a gente chamou uma convidada muito especial, que é a Vivian. Vivian Lee, ela é formada em psicologia pela PUC Minas. Então, seja bem-vinda, Vivian! Oi, muito obrigada por me convidarem hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer pra gente tudo também. nosso. Então, gente, é sobre isso, né, Vivian? Sim. Você ouviu um pouco aqui sobre o nosso tema, mas é realmente um vício que vem ficando cada vez mais explícito pra nossa Sim. sociedade, né? Sim, pois é. E esse vício, ele é causado por causa que no nosso cérebro, né, tem uma coisinha chamada dopamina, não sei se vocês já ouviram falar sobre Não. isso. Não? Mas ele é um neurotransmissor, né, que ele já é natural do nosso corpo e esse neurotransmissor, ele principalmente ele causa na gente, né, essa sensação de bem-estar, de prazer. E quando a gente vai assistindo os vídeos, né, vai liberando essa dopamina pra gente e vai fazendo com que a gente quer consumir mais e mais. Mas esse também depende muito, por isso que o algoritmo é uma coisa que também ajuda, influencia muito, né, pra gente querer Sim. mais e mais desses vídeos, porque ele vai educando, o algoritmo vai educando sobre os nossos gostos, e ele sempre vai mostrando vídeos que a gente gosta, e é por isso que a dopamina sempre vai liberando com a gente, enquanto a gente tá assistindo esses vídeos. Sim, e é muito interessante porque a cada aplicativo, cada rede social tem o seu próprio algoritmo, né? Sim. Por exemplo, o TikTok, o algoritmo dele é um pouco mais demorado, mas quando ele fisga o que você gosta, é só aquilo. Pois sim. Mas quando a gente vai abrir o aplicativo, ele também sim. já pede, né, todos os nossos O gostos. Sim. Ele pede todas as informações, gente. A gente Sim. libera literalmente a nossa vida. Eu acho que o principal é o pra Pinterest isso. que faz Sim. isso. Nossa, o Pinterest super, aham. Sim, porque nossa, tem hora que você fica umas 2 horas lá no Pinterest só vendo as fotinhos e é só umas fotos, Exato. sabe? E são fotos, Sim. não são é nem fotos, vídeo. não são nem vídeos. Pois é. Exatamente. E isso pra Sim. experiência de usuário é muito interessante, né? Porque antes a gente precisava de uns 5 segundos pra ficar preso no vídeo. Hoje em dia é menos de 1 segundo. Mas a gente... Se o começo não é interessante, você não fica no vídeo. E se a gente for pensar, por exemplo, livros, gente, o quanto tá reduzindo as pessoas que conseguem ler um livro, ter concentração pra ler um Sim. livro. E eu acho que isso tem muito a ver com a dopamina, né, Vivian, que é Tem. liberada. Então, porque o livro, ele é um processo muito mais lento. Então, assim, se o livro não te fisgar no primeiro momento, você vai desistir dele. Então, você vai deixar ele de lado, vai acabar parando de ler. Sim. Fora que também existem alguns criadores de conteúdo que eles gostam de pegar esses livros e fazer gravações gravando falando, porque a gente a tendência hoje em dia é mais realmente você ver, escutar aquilo mesmo. Isso é muito perigoso, eu acho, pra nossa sociedade, porque a gente vê que até as crianças mesmo, elas não conseguem ficar, tipo, 1 minuto assistindo aquele vídeo. Elas já pulam pro próximo. Uhum. Antigamente eu assistia horas de Discovery Channel, sabe? Sim. Discovery Kids. Eu amava ficar assistindo os desenhos. E hoje em dia, quando que uma criança fica parada, Sim. gente? Isso acontece porque a gente vai treinando, podemos dizer assim, a nossa dopamina, que quanto mais a gente libera essa dopamina, né, no nosso corpo, mais a gente se acostuma com essa quantidade. E quando a gente não produz essa quantidade de dopamina, a gente vai querer buscar formas pra liberar essa dopamina pra gente se sentir bem, entendeu? Por Sim. isso que a gente fica horas e horas no TikTok. E Porque ele não é um vídeo, né, parecido. Ele sempre vai mudando os vídeos, sempre mostra mais de um gosto seu. Sim. exatamente. E 2 curiosidades também, no caso agora para o TikTok, né? 2 ferramentas que são mais recentes, né? A primeira é que agora você consegue colocar o scroll automático,
né? Se você clica em segura, ele aparece pra você deixar automático. Então você não precisa ficar arrastando o dedo. Caramba, Ele eu nem tinha passa visto pro isso. vídeo automaticamente. E Nossa. também a segunda ferramenta que, por exemplo, estamos acostumados com aplicativos que temporiza coisas. Por exemplo, você vai ficar 2 horas no WhatsApp. Só que TikTok, por exemplo, ele é uma informação que ele tem, porém não é explícita, porque ele não quer que você fique 2 horas apenas no aplicativo. Ele só aparece somente quando você vai desinstalá-lo, entendeu? Quando você vai desinstalar o aplicativo, ele aparece lá, você quer mesmo desinstalar esse aplicativo? Nossa. Sim. Aí ele fala, você por quê? Aí, dependendo do motivo, ele tem uma opção lá para você deixar o aplicativo no seu celular, porém com um tempo específico para você utilizar. E é uma ferramenta que não é explícita. Então, tipo, você só sabe. Mas é muita coisa que tem, assim, de ferramentas. Nem mesmo a gente que trabalha com publicidade consegue saber, entender tudo. As ferramentas mudam todos os dias. E é absurda a quantidade de informação que isso gera, né? Sim. Mas a ansiedade, eu acho que tem sido, assim, um fator muito regular para as pessoas, né, Vivian? Você no consultório, nas suas consultas, como que você tem lidado com isso? Isso é uma forma, é muito difícil, né? Porque cada pessoa, ela lida de uma forma diferente, né, com a ansiedade. Então, é muito importante a gente sempre entender, conhecer bem a pessoa, sobre como que é a rotina dela, como que ela utiliza os celulares durante o dia, como que tá influenciando ela nesse meio, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção sobre isso. E é muito importante conhecer a pessoa. E essa parte de abertura também, de como começar um conteúdo, tá partindo também muito pro cinema também, né? Séries, filmes, tipo assim. O formato que começa um filme hoje em dia não é o mesmo formato que começava um filme antigamente. Exato. Ou uma série. Sempre tem que ser, por exemplo, uma série. Uma série ou um anime que você for assistir, de desenho. O primeiro episódio tem que entregar tudo que a série vai entregar. Tragédia, algum romance. Já começa já tem que começar, porque impacto, se né? for um Começar mais episódio, ou menos. você não assiste. Uhum. Tem que ter uma morte, tem que ter alguma coisa, tem que Tem ter. que ter algo muito impactante, né? Mas Que te prenda, né? Exato, mas a gente percebe, assim, eu acho que isso gera também, na nossa vida, assim, no geral, um problema muito grande. Porque a gente acha que a nossa vida vai ser isso, sabe? Isso interfere muito na nossa vida. E aí, por exemplo, quando a gente tá vivendo, assim, a gente acha que, sei lá, o príncipe encantado vai surgir e vai fazer milagres. E não é assim que a vida acontece, né? E isso anda atrapalhando também até a própria comunicação pessoal com as pessoas. Porque eu conheço muita pessoa que é tipo assim, se você não for direto ao ponto, eu nem quero te escutar. Isso é muito influenciado pelos vídeos. Pô, se eu tô no TikTok e você não falar o que eu quero saber logo no primeiro segundo, eu não vou ficar no seu vídeo. Outra coisa também, às vezes a pessoa não consegue ficar em silêncio com uma pessoa, Sim. né? Ela tem que estar falando alguma coisa, e se ela não falar alguma coisa, ela começa a se sentir incomodada por causa disso. Mas gente, realmente, o silêncio eu acho que tem sido um, assim, dos principais fatores. Porque antigamente as pessoas viviam, por exemplo, na roça, né? Então, assim, era silêncio, basicamente. As pessoas viviam no silêncio. E aí foi tendo tantos barulhos, que hoje em dia viver no silêncio pra gente é quase impossível, realmente. Sim, realmente. Mas a gente tá falando sobre isso, né, gente? Eu tô olhando aqui nosso chocolate, nosso patrocinador. Nossa. Que é, assim, maravilhoso. Porque, querendo ou não, gente, mesmo que a gente tenha uma super liberação de dopamina causada pelo TikTok, pelas redes sociais, o chocolate também é um fator de liberação de dopamina, mas ele é muito menor na quantidade de liberação, o que causa que o nosso cérebro tenha também essa tranquilidade pra não ficar o tempo todo super viciado em altas doses de dopamina, né? Exatamente. Então, o Snickers, um aliado aqui, inclusive, Mata galera, sua vamos fome. comer, porque a gente tá aqui, olhando pra esses Snickers ASMR, e, cada um faz o seu ASMR próprio, tá? Vai. Aí, ó. Vivian, começa por ela, que ela é a nossa convidada maravilhosa. Eu já abri. Aí quebrou, né? Não, é isso, gente. Vamos comer junto. Que isso? Vou ficar com vergonha. Barulhinho, hein? Eu vou deixar um pouquinho para a nossa querida Malu, que tá ali atrás ali. Ela tá com uma... Por trás das câmeras, galera, tem um monte de gente aqui ajudando, ó. Mas agora uma curiosidade também sobre os estudos, né? Porque quando a gente vai estudar, às vezes a gente não consegue ficar mais de 1 hora estudando o mesmo assunto. E aí tem aquela, não sei se já ouviu falar, né? Da técnica de Pomodoro, que você fica 25 minutos, descansa um pouquinho. E geralmente as pessoas usam essa técnica, mas é importante também, enquanto a gente vai fazendo essas pausas, a gente estudar matérias diferentes, porque senão o nosso cérebro ele vai cansando sobre a matéria que a gente está estudando e a gente acaba não aprendendo muita coisa. Então, Nossa, durante essas pausas, você sempre vai ia trocando. assim,
diretão na Direto, mesma né? matéria. Você aprende muito mais, porque aí você vai alternando as matérias, então é algo mais que vai chamar a sua atenção. E aí você pode aprender muito mais do que ficar sempre numa mesma matéria por 3 horas, mesmo que fazendo pausas. Vamos criar um Pomodoro para as redes sociais? A cada 25 minutos muda de rede? Nossa! Eu acho que não vai ser muito educativo. Eu também acho que... Mas assim, gente, realmente, tá? Fazer um jejum, vamos dizer assim, de redes sociais é muito importante muito. pro nosso cérebro. Sim. Pra quem trabalha com isso, principalmente a gente publicitário, Sim. é super necessário, mas pra Sim. todo mundo, tá? Tirar um diazinho sem realmente fica off das redes sociais, sai de tudo. Sim. Não é porque a gente tá aqui no podcast que a gente vai te incentivar a ficar viciado em podcast, sabe? Exatamente. Você poderia também estar escutando agora no Spotify também. Exato, escutando enquanto faz um exercício físico, pra dar aquela aliviada nas redes sociais, né? Porque Sim. enquanto você tá ali ouvindo, seu cérebro tá fazendo outras coisas, tá trabalhando o seu corpo, que também é muito importante. Sim. Uma pergunta: quais são atividades, coisas boas que liberam também esses. Essas dopaminas. É. Eu acho que depende muito do indivíduo, né? Então, assim, é sempre buscar alguma coisa que você goste. Fazer um pilates, academia. Então, vai depender muito da pessoa. Porque como a dopamina, ela libera a sensação de bem-estar, de prazer, você tem que procurar, você tem que saber sobre si mesmo o que te deixa, o que te faz provocar esses sentimentos, né? Sim. Então, é muito importante também conhecer sobre si, pra você poder ir ajustando aos poucos. Legal. É, Sim. exato. Mas eu acho que isso é igual, é o que a Vivian tá falando, né? Conhecer sobre si é muito importante. E não só sobre as redes sociais em si que a gente tá comentando, mas um momento de terapia, por exemplo, de uma Sim. análise de si Sim. mesmo, Sim. é extremamente importante nos dias de hoje. Não dá pra deixar ficar sem. Eu acho que a psicologia tem se tornado, assim, um fator de mudança na vida das pessoas, Sim, né? realmente. Sim. Mas ainda é um tabu pra algumas pessoas, né? Mas É. aos poucos a gente vai conseguindo mostrar pras Exato. pessoas que não é só pros loucos. É, mas é... mas Oi? Mas é porque, por exemplo, é igual a publicidade. Se a gente for pensar, ela é um fator, assim, que estraga muita coisa, Sim. né? Muita coisa a gente, querendo ou não, tem de negativo. Mas não só de negativo se vive, não só de coisas ruins. É igual a Vivian tá falando. A psicologia, ela é pros loucos, mas ela é pros normais. Ela é pra Sim. todos, né? Sim. O que você quis dizer com normais? O que é normal? Não podemos negar que temos dúvidas, né? Muitas dúvidas que podem ser sanadas em outros episódios. Porque pro episódio de hoje a gente tá chegando ao fim, né, Chus? Sim, Infelizmente, infelizmente teremos que deixar a nossa querida Vivian. ir embora. É. Foi rápido, gente, mas assim, eu tenho certeza que vai valer a pena, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre A questão das ansiedades no sentido de séries e filmes, como vem Exato. atrapalhando, como vem ajudando e tudo certo. o Chusca, entendeu? Já Eu. deu um spoiler, assim, ó, É. aqui no meio do episódio pra vocês, mas no próximo episódio, então, a gente vai ter falando exatamente sobre isso, tá, gente? Sobre como as séries interferem no nosso dia a dia, como esse lançamento semanal ou mensal tem interferido na nossa ansiedade, nos nossos sentidos, né? Então, siga nosso canal Siga nosso canal, segue nossas redes também. e Né? segue a Vivian, nossa convidada super Obrigada. especial. Ela dá Principalmente. várias dicas lá sobre psicologia, fala muito sobre isso, sobre saúde Sim. mental. Então não deixem de seguir a Vivian. E vamos liberar a dopamina. Um pouquinho só pode, tá, gente? Por dia, não sejam viciados. É isso, gente. Pera aí. Use cupom PropagaCast10. PropagaCast. Boa, Chusca. Eu tava esquecendo pra comprar o seu sneakers, ó. Pode usar o nosso cupom. 10% de desconto. É isso. É isso? Um beijo e um queijo. Beijo!